Tiago, capítulo 4, versículo 7. Só quero falar de um versículo, porque eu tenho convicção que esse versículo, já está ali, vai mudar a sua vida. Vamos ler? 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Vou ler de novo o versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Não disse resiste a Deus e abraça o diabo. Não disse, resista à voz de Deus e se sujeite às tentações do diabo. Pode se aceitar. Só esse versículo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Só isso aqui já é o suficiente para transformar a sua vida. Só isso aqui é o suficiente para você ter poder e autoridade e domínio sobre todo o inferno, todas as situações e problemas. Sobre ele pode se assentar para ouvir a palavra. Só o que está escrito aqui muda uma vida. Muda. Sujeitar-vos, pois, a Deus. Fez isso, acabou. Fez isso, você vence o inferno. Fez isso, você vence qualquer problema na sua vida. Se sujeite a Deus. E depois que você sujeita a Deus, você consegue resistir ao diabo. Se opor a ele. O que é sujeitar? Preciso ser sujeito a Deus. Os meus filhos são sujeitos a mim. Porque eles dependem de mim para viver. Eles me obedecem. Eles confiam na mãe deles. E com Deus nós devemos ter o mesmo respeito, a mesma obediência, a mesma dependência. Quando você depende de Deus, Deus não falha, tudo dá certo. Quando você confia em Deus, Deus não te decepciona. Quando você obedece a Deus, as bênçãos do Senhor te alcançam. Você não precisa correr atrás. É natural, ela chega até você. Então, a Bíblia fala, sujeitai-vos, pois, a Deus. Faz a sua parte. Obedece. Obedece a palavra de Deus. E tudo vai dar certo. Aí ele fala, resiste ao diabo. Ele vai fugir de você. O que é resistir? É opor-se ao seu adversário. É manter-se firme na posição, não é correr e ir para cima. É opor-se. Eu fico firme. Quem vai fugir ao diabo não sou eu. Isso não sou eu. Eu vou continuar na posição de Deus e quem vai fugir é o diabo. Então, você tem que manter firme. 1 Pedro 5,9 fala isso. No meio das aflições, a única forma que você pode vencer tudo isso é manter-se firme na fé. É o único jeito de vencer os problemas e as aflições, é manter-se firme na fé. E quem é sujeito a Deus, a fé está lá em cima. Está lá em cima. Por quê? Porque tem Deus que mata, a fé está lá em cima. Mas quando a consciência acusa, sem boa consciência a fé não fraga. Não tem fé quando o diabo acusa na mente. Quando você cedeu em algum ponto. E aí o diabo vem para cima. Nós temos que resistir. E a única resistência que nós temos contra o diabo é obedecendo a Deus e a palavra de Deus. É como está escrito. Mas eu fiz uma brincadeira, mas é real, parece que os papéis trocam. Muitos resistem à palavra de Deus. O que é dito, não faça. Não se ponha na situação difícil. Fuja da aparência de mal. Não sente na roda dos escarnecedores. Não zombe das pessoas. Não fofoque, não minta, não adultere, não fornique. Ela resiste. Ela está falando da minha vida. Não, isso não é para mim. Ela resiste à voz de Deus. Aí o que acontece quando sai lá fora, ela é sujeita ao diabo. Não é porque ela quer ser sujeita. Porque o diabo domina, ele impõe, ele escraviza e ela não tem força para resistir. Porque não tem obediência. Obediência a Deus e a palavra de Deus. Tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, não tem como. Como vou combater contra o diabo? Como eu vou ser mais forte que o diabo? Deus é mais forte que o diabo. O diabo tem poder. Sem Deus, ele é poderoso. Mas a gente com Deus, ele que é sujeito.
a nosso poder. Então a palavra fala assim: e não se conforme com as coisas desse mundo. Sujeite a Deus, resiste ao diabo e não se conforme com as coisas desse mundo. Porque o mal, Deus não fez o mal, Deus não quer o mal na sua vida. Então o mal, quem traz é o maligno, é o diabo, as doenças, os problemas, os sofrimentos dessa vida. Quem traz é o diabo. Então eu preciso combater isso. Se Deus diz para eu sujeitar ele, resistir o diabo, vai ter que ir embora, a doença vai ter que ir embora, o problema vai ter que sair, o sofrimento tem que cessar. Mas o preço é sujeitar-nos, pois, a Deus. Mas não aceite na sua vida a doença, o sofrimento, as coisas dando errado, porque eu nunca vi Deus dar errado. Se Deus está à frente, tem que dar certo. O porquê que dá errado? Porque talvez não se sujeitou, não fez o que Deus queria. E é necessário você entender que Deus é Pai. Ele é Pai, como eu sou mãe. E eu quero o melhor para o meu filho. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você. Deus não quer ver você doente, nem sofrendo num problema familiar, num casamento. Deus não quer nada disso. E se Ele não quer, então se sujeite a Ele e para com esse sofrimento. Faça a vontade dEle e tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. As bênçãos vão atrás de você. Mas para isso, existem 3 armas que Jesus nos ensinou. 3 armas para combater as armas do inferno, os planos do diabo. Jesus, quando foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, ele usou 3 armas. Ele jejuou 40 dias. Primeira arma, jejum, mata a sua carne. Vivifica o Espírito em vocês. Faça jejum. Jesus fez jejum. Depois, a oração. Em tanto tempo de jejum se ora. Oração, comunhão com Deus. Porque é impossível alguém ter comunhão e ele cair em tentação. É impossível alguém estar em jejum e cair na carne. É impossível. E mais uma coisa, palavra. Porque se você não lê a palavra, você não sabe qual é a vontade de Deus. Como é que você vai obedecer aquilo que você não sabe? Isso não existe se você não é ensinado pela palavra. Então jejum, oração, palavra de Deus. Não tem ferramenta do inferno, não tem diabo, não tem cilada, não tem tentação do inferno. Você está completamente firme na palavra, firme com Deus. E só tem uma opção para o diabo: fugir de você, sair correndo. Sai correndo, da onde tem luz. As trevas são dissipadas, então ele é dissipado, ele foge. Mas para isso é necessário sujeitar. E como é sujeitar? Porque a tua parte é sujeitar. Resistir é fácil quando você está forte. O difícil é resistir quando você está fraco, quando não vem mais para a igreja, quando não ora mais. Bíblia, então, nem jejum, anos. Como a pessoa vai ficar de pé se ela não está alimentada, firme? Não fica de pé. Então, sujeitar a Deus é depender dEle, é obedecer a Ele. Mas como é que eu obedeço a Deus? Eu vou ser mais clara. Para eu obedecer a Deus, eu preciso resistir. O quê? A mim mesmo. Resistir à minha vontade. Porque a nossa natureza, ela pende para o lado da carne. A nossa natureza pende para cair em tentação. Então, eu preciso resistir aos apelos do meu coração. Eu quero. Eu tenho que resistir ao apelo do coração e o apelo do mundo, a pressão que as pessoas do mundo fazem em mim. Eu preciso resistir a esses apelos, a mim mesma, ao meu coração que também é enganoso, fica gritando aqui dentro, e ao mundo que me sufoca. Você tem que fazer isso, você tem que falar aquilo. Eu não tenho que nada, eu tenho que agradar a Deus. Não estou nem aí. Se eu sou a careta, a besta da vez, a quadrada, a que não é da panelinha, não tem problema. O importante é que o meu nome está lá no livro da vida. O importante é que eu sou de Deus, Deus é comigo. Então é necessário você resistir aos apelos do mal, porque o maligno vai vir com tentação e vai naquela tua fraqueza, naquilo que você sempre cai. Mas quando você está forte, você não cai. Resiste à sua vontade. Resiste. Por isso, quando nós entregamos a vida para Jesus, seja feita a vontade dele, não a nossa. Resiste à tua vontade. Resiste ao seu medo, porque nós temos medo das coisas. Resiste, o medo está aqui, eu estou sentindo ele. Tá, ele é um sentimento, beleza, eu não vivo por sentimento, eu vivo por fé. A fé me diz que eu tenho que ter ousadia. Com medo ou sem medo, eu estou avançando, eu estou firme na fé. Você vai sentir medo, todos nós sentimos. Desde que Adão caiu, ele teve medo. Então nós temos medo, mas o medo não me tem, pronto,
coisa essencial, eu preciso ter fé em Deus. Eu preciso crer. E quando eu creio e obedeço a Deus, as bênçãos do Senhor vêm sobre mim. É impossível Deus mentir. É impossível eu me sujeitar a Deus e essa promessa que está aqui, todas elas não se cumpriram na minha vida. Deus não é mentiroso. Então se sujeite a Deus. Se sujeite a Deus. Resiste ao diabo. E você só resiste a ele quando você está forte. Você só resiste quando a sua fé está em alta. Você só resiste quando você tem comunhão com Deus. Aí é fácil dizer não, enfrentar. E se ele não fugir, você manda ele embora. Você manda ele embora. Mas a pergunta é: você tem resistido à voz de Deus? Ou tem sujeitado à voz de Deus? Porque não é aqui. É na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, na rua. É lá. É lá que saem os palavrões. É lá que a briga acontece. É lá que você não leva desaforo para casa. É lá que saem as mentiras para contar vantagem. É lá que saem as fofocas que não saem aqui no meio do ato. Sai em casa. É lá o problema, não é aqui. Então é a hora de acordar e fazer o que é certo. Obedecer a palavra de Deus. E se Deus é comigo, eu vou arrebentar. Vai dar tudo certo. Então o que você precisa fazer? Ser de Deus. Sujeita a Deus. Obedecer a Deus e depender de Deus. E aí vai dar tudo certo. Seus problemas estão resolvidos. Porque Deus não falha e nem decepciona ninguém. Amém? Amém. Aplauda, Senhor.